Na manhã de 20 de novembro de 1980, a equipe da plataforma de petróleo da Texaco, no Lago Peigneur, Louisiana, percebeu que a broca havia ficado presa abaixo da superfície. 12 homens tentaram soltá-la, mas não conseguiram fazer nada. Então, uma série de estalos altos ecoou e a plataforma começou a inclinar-se em direção à água. Alarmados, os homens correram para a costa. 1h30 depois, eles assistiram enquanto sua plataforma de perfuração de 150 toneladas, avaliada em $5 milhões, desaparecia misteriosamente em um lago com uma profundidade média de apenas 3 metros. Tudo na superfície do lago começou a ser sugado para o local onde a broca estava, enquanto um turbilhão engolia barcos e barcaças em direção ao epicentro. Um pescador, em seu barco, foi ouvido gritando: "O fim do mundo está chegando!" Você consegue imaginar um lago de aproximadamente 5 km² secando completamente em apenas algumas horas? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Parecia que alguém havia puxado o ralo de uma banheira. Porém, a gravidade não engoliu apenas a água. Árvores e 50 acres de terra também foram tragados para dentro do buraco. Mas a parte mais interessante aconteceu depois. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. O Domo de Sal. Você já ouviu falar de algo chamado Domo de Sal? Na Louisiana, existem pelo menos 128 deles, e isso só considerando os registrados. 5 desses domos estão ao longo da costa, elevando-se acima das planícies e áreas úmidas, servindo como marcos para viajantes e moradores locais. Milhões de anos atrás, essa região era coberta por oceanos salgados e mares interiores. Com o tempo, a água recuou e evaporou, deixando para trás vastos campos de sal. A abundância de domos de sal na Louisiana e em outros estados do sul é resultado direto do recuo do mar, especialmente das mudanças do Golfo do México ao longo de milhares de anos. Ano após ano, esses campos de sal foram soterrados por rochas e sedimentos, tornando-se invisíveis. O sal, sendo um cristal mais leve e menos denso que as rochas acima dele, tende a subir, rompendo as camadas geológicas mais fracas. O sal subterrâneo age como um fluido, formando domos massivos, que com o tempo se elevam cada vez mais perto da superfície. Essas domos empurram as rochas acima deles, formando colinas. Foi exatamente assim que se formaram as famosas 5 ilhas do sul da Louisiana: Ilha Jefferson, Ilha Avery, Ilha Weeks, Cote Blanche e Belle Isle. Os domos de sal podem ter entre 1,5 e 8 quilômetros de largura e atingir profundidades de até 3 quilômetros. O Lago Puro. Agora que entendemos o que estamos lidando, vamos voltar ao que aconteceu no Lago Peigneur naquela manhã de 20 de novembro de 1980. Na época, o Lago Peigneur era um pequeno lago de água doce localizado perto da Ilha Jefferson, o domo de sal mais ao norte das 5 ilhas da Louisiana. A broca presa, os estalos altos e, de repente, um enorme buraco começou a sugar a água como um redemoinho gigante, levando consigo lama, árvores e barcaças. Mais tarde, o evento seria considerado o maior redemoinho artificial da história. Um rebocador, um cais, outra plataforma de perfuração, um estacionamento e uma grande parte da Ilha Jefferson foram tragados para o abismo. Não é à toa que os jornais descreveram o evento como uma cena digna do fim do mundo. A aparência do redemoinho era algo que ninguém conseguiu registrar, porque naquela época as pessoas não carregavam câmeras para todos os lugares. Então, vamos apenas usar outras imagens e imaginar tudo isso em uma escala maior. A água rugia, e não estou exagerando nem um pouco. O vento soprava forte, e tudo parecia secar na terra enquanto estávamos sentados na lama. Foi isso que os pescadores disseram que estava acontecendo no lago. Essa foi a última coisa que vi. Meu barco, amarrado a uma árvore, sendo sugado para dentro do buraco. A força de sucção era tão intensa que mudou a direção do canal 62T, que leva ao Golfo do México, e arrastou 11 barcaças do canal para dentro de um redemoinho giratório. Elas foram puxadas para dentro e desapareceram completamente. O redemoinho também capturou um rebocador que navegava no canal, e sua tripulação lutou contra a corrente o máximo que pôde antes de precisar pular para a margem do canal e assistir ao lago engolir sua embarcação. Mas as coisas ficaram ainda mais bizarras. 3 horas depois, o lago havia se transformado em uma enorme cratera profunda, de onde mais de 3,4 bilhões de galões de água
haviam escoado. Um gasoduto rompido no centro da cratera pegou fogo e lançou uma coluna de chamas para o céu. A Administração Federal de Aviação desviou todos os voos sobre a área, temendo uma explosão de gás natural. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, a maior cachoeira da Louisiana surgiu. Como você pode imaginar, tanta água fluiu para o lago e para as cavernas, falaremos delas mais tarde, que o fluxo do canal Damra, que normalmente conecta o lago à Baía de Vermilion, mudou de direção. Como resultado, a água salgada do Golfo do México invadiu o que antes era um lago de água doce. Esse fluxo reverso criou a cachoeira mais alta do estado, com uma altura de 164 pés, que durou vários dias. Testemunhas compararam a cena à erupção do Monte Santo. Helens, embora, para ser honesto, eu não veja muita semelhança. Mas, novamente, eu não estava lá. No entanto, a loucura não parou por aí. O ar, comprimido pela água que fluía sob o lago, foi expelido pelos poços de ventilação na forma de geysers de 400 toneladas. Só depois disso tudo começou a se acalmar gradualmente. O que antes era um lago de água doce com cerca de 3 metros de profundidade, um local popular para relaxar, transformou-se, num piscar de olhos, em um lago salobro com uma profundidade máxima de 200 metros. Como ele está hoje? Agora é o lago mais profundo da Louisiana. E veja como ele está hoje. Esta chaminé, que antes fazia parte de uma casa na beira do antigo lago, agora se destaca sozinha acima da água. Mas por que tudo isso aconteceu? Na verdade, aposto que você já tem uma ideia. Desde pelo menos 1890, a extração comercial de sal estava em andamento na Ilha Jefferson. Na década de 1930, grandes operações de mineração de enxofre começaram, e esse mineral também trouxe lucros para os proprietários de terras. Mas o que mais nos interessa é o sal. A mina de sal possuía vários níveis, chegando a profundidades de até 1.500 pés, cerca de 450 metros, abaixo da superfície. Cada túnel tinha aproximadamente 30 metros por 24 metros, e para sustentar o teto, pilares de sal foram deixados no local em cada nível. Foram esses pilares que, ao serem dissolvidos pela água doce que invadiu a mina, levaram ao colapso dos túneis. Na verdade, isso não teria acontecido se não fosse pelo petróleo, extração. O grande erro. A Texaco Oil solicitou e obteve uma concessão do governo que incluía terras sob o Lago Peniel, mas eles foram longe demais. O erro aconteceu porque a Diamond Crystal Salt também estava operando sob o lago, basicamente criando uma enorme bolha que a Texaco Oil acabou estourando. Medições incorretas feitas pela Texaco Oil fizeram com que a broca perfurasse a mina de sal. Esse era um nível inativo da mina, mas o buraco criado resultou em um sumidouro que drenou o lago para dentro da mina. Com isso, as enormes cavernas deixadas pela extração de sal foram completamente inundadas. Isso poderia ter sido evitado? Bem, se os cálculos tivessem sido corretos, talvez. Mas o atraso também teve um papel importante. Entre o momento em que a broca ficou presa e o momento em que a plataforma começou a inclinar, passaram-se 2 horas e meia. Durante todo esse tempo, as pessoas se perguntavam por que a broca não continuava perfurando, enquanto a água doce do lago dissolvia o sal e ampliava o buraco. A essa altura, interromper o processo era impossível. Os poços praticamente sugaram todo o lago para dentro da mina. Petróleo. A indústria de petróleo e gás tem sido o principal motor econômico da Louisiana por mais de um século. Hoje, ela gera cerca de 1/4 da receita do estado e emprega dezenas de milhares de pessoas. A Louisiana está consistentemente entre os principais estados do Zicumanuiwa na produção de petróleo e gás, além de sua capacidade de refino de petróleo. As cúpulas de sal estão diretamente ligadas aos combustíveis fósseis. Elas são consideradas locais onde podem existir armadilhas de petróleo, que são reservatórios naturais capazes de armazenar depósitos de hidrocarbonetos. É simples. O sal é impermeável ao petróleo. Então, na geologia do petróleo, a formação de uma cúpula de sal frequentemente eleva o terreno e cria espaços subterrâneos de armazenamento. Por isso, as cúpulas de sal são locais estratégicos para a perfuração de poços em busca de petróleo e gás natural. Não é surpresa, portanto, que tanto o sal quanto o petróleo fossem extraídos do mesmo local.
O problema foi que empresas diferentes acabaram operando na mesma área subterrânea. Felizmente, e para ser sincero, foi um golpe de sorte, não houve vítimas humanas. No entanto, foi relatado que 3 cães morreram. Todos os 55 funcionários que estavam na mina no momento do acidente foram resgatados, e 6 deles mais tarde receberam prêmios da Diamond Crystal Salt por sua bravura. A evacuação bem-sucedida só foi possível graças ao eletricista da mina, que percebeu o fluxo de água e soou o alarme. A disciplina e o treinamento dos funcionários desempenharam um grande papel, permitindo que todos escapassem usando o único elevador disponível. De maneira extremamente organizada, a equipe da plataforma de perfuração, composta por 7 pessoas, abandonou a estrutura pouco antes de ela afundar nas partes mais profundas do lago. Um pescador que estava no lago na hora conseguiu remar até a margem e se colocar em segurança. Alguns dias após o desastre, quando a pressão da água se estabilizou, 9 das 11 barcaças que haviam afundado emergiram do vórtice e voltaram à superfície do lago. Depois disso, a Texaco Oil acusou a Diamond Crystal Salt de esconder suas operações de mineração, enquanto a Diamond Crystal Salt argumentou que a Texaco Oil e seus subcontratados cometeram erros nos cálculos antes de iniciar a perfuração. A fundação envolvida no cultivo de plantas processou ambas as empresas por danos, já que mais de 64 acres de propriedade costeira foram engolidos. No final, a fundação recebeu uma indenização de $12 milhões, a serem pagos em diferentes valores por todas as partes responsáveis. A Texaco Oil foi condenada a pagar $45 milhões à Diamond Crystal Salt, pois a companhia de petróleo foi considerada culpada. Apesar de as partes responsáveis terem sido responsabilizadas, as operações subterrâneas de mineração de sal na Ilha Jefferson foram encerradas. Centenas de trabalhadores perderam seus empregos e não receberam um único centavo após o acordo. No início, não estava claro de quem era a culpa. A Administração de Segurança e Saúde em Minas não conseguiu determinar o responsável, pois não sabia se a Texaco Oil havia perfurado o poço no local errado ou se os mapas da mina estavam imprecisos. As evidências que poderiam confirmar a causa foram levadas pelo redemoinho. Mais tarde, claro, descobriram a verdade, mas isso não trouxe nenhum conforto para aqueles que perderam seus empregos. E quanto ao impacto no próprio lago? A biologia do corpo d'água mudou drasticamente, tornando-se lar de muitas espécies de plantas marinhas e peixes que não estavam lá antes. Infelizmente, não consegui encontrar mais informações, como se ninguém além de mim se importasse com o destino dos peixes e outros habitantes do Lago Penheur. Então, vamos fazer algumas suposições. Primeiro, a maioria das espécies de peixes de água doce não consegue sobreviver em água salgada, o que significa que morreram. No entanto, algumas espécies conseguem se adaptar a mudanças de salinidade. Se houvesse peixes assim no lago, eles poderiam ter sobrevivido. Isso se não tivessem sido sugados para dentro da mina e depois cuspidos para fora. Afinal, se o redemoinho foi capaz de engolir uma barcaça e uma plataforma de perfuração, é lógico que sugou os peixes também. Muitos dos habitantes do lago provavelmente morreram na tragédia devido a ferimentos físicos, sem mencionar o efeito do domo de sal. E não se esqueça de que a água costumava fluir do lago para o Golfo do México através de um canal. Mas a corrente mudou. Isso pode ter sido a maneira como algumas criaturas marinhas acabaram no lago. De qualquer forma, a catástrofe quase certamente causou uma grande transformação entre os habitantes subaquáticos, podendo até ter alterado completamente a população do lago. Se você tiver informações mais precisas e detalhadas sobre isso, sinta-se à vontade para compartilhá-las nos comentários. E como está o lago hoje? Desde 1994, a AGL Resources tem usado um domo de sal como armazenamento e concentrador de gás natural comprimido. Você lembra, certo? Petróleo e gás não conseguem infiltrar-se através do sal. É uma prática de armazenamento bastante comum e interessante, especialmente porque os domos podem ser facilmente escavados dissolvendo os cristais de sal com água, permitindo que sejam usados para diversos fins. Às vezes, até mesmo resíduos radioativos ou tóxicos são armazenados nesses domos subterrâneos. Mas neste caso, trata-se apenas de gás natural, e eles ainda querem expandir esse armazenamento para o desespero dos moradores locais.
4.000 residentes estão preocupados com a intrusão de água salgada no aquífero Chicó e com os riscos para quem vive em um raio de 1 quilômetro do lago. Atualmente, 2 cavernas sob o lago estão sendo usadas para armazenamento e há planos para perfurar mais algumas ali. Não é de se admirar que isso esteja causando alarme. Para criar outro domo, a AGL precisa perfurar um poço profundamente abaixo da superfície e bombear milhões de litros de água para dissolver o sal. Depois, essa água é removida, deixando espaço para armazenar gás natural. O problema é que essa água doce usada na dissolução será retirada do aquífero Chica, a principal fonte de água potável da região. Depois disso, ela se tornará salgada, tornando-se imprópria para o consumo e outros usos. Em Delhi, centenas de moradores e 2 escolas estão dentro de um raio de 2,9 quilômetros do lago, então as preocupações são compreensíveis. Os habitantes locais não querem enfrentar outro desastre monstruoso se mais cavernas forem criadas, especialmente considerando que o Lago Penor não é o único lugar na Louisiana onde uma catástrofe relacionada a sumidouros e domos de sal já aconteceu. O pior desastre na história das minas de sal. O pior desastre na história das minas no sul da Louisiana tirou a vida de 21 mineradores, 370 metros abaixo do nível do mar. Isso aconteceu em 5 de março de 1968, em Belle Isle, na paróquia de St. Mary. Mas eu não quero falar sobre esse evento, e sim sobre o que aconteceu em um pequeno lugar chamado Bayou Corn, também na Louisiana. As pessoas perceberam que algo estava errado meses antes do incidente. Em meio a relatos sobre estranhas bolhas surgindo na baía, também podiam ouvir um estranho estrondo sob suas casas, algo que nunca haviam experienciado antes. Inicialmente, os relatos sobre tremores subterrâneos foram recebidos com descrença. O diretor do Departamento de Recursos Naturais da Louisiana, responsável pela injeção e mineração, chegou a sugerir que poderia ser apenas caminhões pesados, passando pela rodovia próxima, a Highway 70. Então, quando uma enorme cratera se abriu repentinamente no solo, um dos moradores sugeriu ligar para o diretor e avisá-lo de que o seu caminhão tinha acabado de cair no pântano. Mas não vamos nos precipitar. O surgimento das bolhas na baía indicava um vazamento de gás. Os moradores haviam relatado isso repetidamente às autoridades desde o final de maio de 2012, mas nada foi feito. Isso continuou até 3 de agosto, quando os moradores acordaram com um forte cheiro de combustível diesel. O odor era tão intenso que causava dores de cabeça e náuseas. A origem logo ficou evidente. Uma cratera havia se formado entre Bayou Corn e Grand Bayou. As autoridades que sobrevoaram a área relataram que árvores haviam tombado em uma região inicialmente estimada em 60 por 60 metros. Estimativas mais recentes indicam que a área agora tem cerca de 113 metros de diâmetro e 128 metros de profundidade. O oleoduto que passava por essa área se deslocou, mas foi rapidamente reparado. No entanto, o surgimento das bolhas continuou, provando que o problema não era causado por gás. Os poços abandonados também não eram responsáveis. Basicamente, as pessoas estavam vivendo sobre o domo de sal Napoleão. Bingo! O sal era extraído dali e depois o espaço era usado para armazenar produtos petrolíferos. A empresa responsável negou qualquer problema com o armazenamento, mas logo ficou evidente que a parede externa do domo de sal havia colapsado. Como resultado, sedimentos entraram na cavidade, que era o espaço vazio na rocha, e o petróleo e o gás subiram à superfície, causando os tremores e as bolhas que os moradores observaram. As pessoas precisaram ser evacuadas com urgência. Cerca de 350 moradores tiveram que deixar suas casas. A ordem de evacuação poderia durar muitos anos. Para você ter uma ideia, a evacuação foi declarada em 2012 e disseram que poderia se arrastar por pelo menos 5 anos. Mas em 2018, o jornal Today relatou que a área da ESCO, que originalmente cobria 2,5 acres, havia crescido para quase 35 acres. E parece que continua aumentando. As cúpulas perigosas. De acordo com dados das autoridades estaduais, pelo menos 12 instalações subterrâneas de armazenamento na Louisiana estão perigosamente próximas das bordas de suas formações rochosas de sustentação.
Além disso, outras 15 cavernas na zona de risco podem não atender aos padrões de segurança. Você entendeu a gravidade da situação, certo? Não estamos falando de 1 ou 2 locais isolados no estado, mas de dezenas deles, todos representando um risco para as pessoas que trabalham com mineração e extração. Embora especialistas afirmem que não há sinais de perigo nessas instalações de armazenamento, as autoridades preferem agir com cautela devido aos riscos potenciais. As medidas propostas incluem estabelecer uma distância mínima de segurança de 300 pés, aproximadamente 91 metros, da chamada borda do domo de sal, e implementar um monitoramento contínuo para certas cavernas. Além disso, as autoridades da Louisiana exigiram que os operadores dos domos de sal forneçam dados sobre a localização de 256 cavernas no estado em relação aos limites das formações salinas onde estão situadas. Espero que monitorem essa questão de perto, pois atualmente 27 dessas cavernas estão muito próximas do limite estabelecido, tornando o trabalho nelas perigoso. 6 delas, localizadas a menos de 100 pés, cerca de 30 metros, da borda do domo de sal, serão fechadas e mantidas sob observação. Já os proprietários de outras 21 cavernas, situadas entre 100 e 300 pés, entre 30 e 91 metros de distância, terão que provar que é seguro operá-las dentro de um ano. Mesmo que muitas delas já não estejam mais em uso, o risco ainda é significativo. Uma bactéria no lago. Novas espécies costumam ser descobertas em locais remotos do planeta, como as florestas tropicais ou o permafrost da Antártica. Mas algo curioso foi encontrado no fundo do lago Penier. E sim, essa coisa estava em hibernação por milhões de anos. Vamos por partes. Já se sabia que o lago Penier escondia vários minerais no subsolo, mas depois de um grande desastre, o ambiente mudou drasticamente. Originalmente, a água do lago tinha menos de 2% de salinidade, mas após o evento, esse número subiu para impressionantes 32%, 9 vezes mais salgado que a água do mar, para você ter uma ideia. Naturalmente, cientistas coletaram amostras da água e, para surpresa deles, encontraram uma espécie especial de bactéria. Esses organismos pertencem a um grupo que prefere ambientes salgados, mas para eles, o nível ideal de salinidade é de 18%, e aqui estamos lidando com 32%. Agora você entende por que os cientistas ficaram tão impressionados? Basicamente, essas bactérias não deveriam ser capazes de sobreviver nessas condições extremas, mas mesmo assim foram descobertas no lago Penier. E isso nos leva de volta ao que mencionei no início da história. É possível que essas bactérias simplesmente estivessem em estado de hibernação, ou seja, seus processos vitais ficaram suspensos, aguardando por condições mais favoráveis. Sabe-se que o sal sob o lago Penier se formou a partir da evaporação de um antigo corpo d'água salgado. Parte desse sal remonta a 125 milhões de anos atrás, na época em que os dinossauros ainda caminhavam sobre a Terra. Por isso, os pesquisadores acreditam que essa bactéria recém-descoberta viviam no lago antes da mina ser inundada, permanecendo em gotas d'água presas dentro de cristais de sal. Como você provavelmente já imaginou, os moradores das áreas ao redor do lago Penier não estão muito satisfeitos com as empresas que usam os espaços vazios e os domos de sal para armazenar gás e petróleo. Para amenizar um pouco as tensões, a Jefferson Island Storage and Hub anunciou um acordo com o grupo comunitário Save Pure Lake. De acordo com esse acordo, a empresa doará 23 acres de terra próximos ao lago para a criação de um centro ambiental. A terra, coberta por floresta e de propriedade da empresa, permaneceu inutilizada por muito tempo. Além disso, não havia planos para construir nada ali. Ela simplesmente ficou parada sem propósito. Então, chegou o momento em que essa área abandonada se tornou útil. A comunidade local poderá aproveitá-la da melhor maneira possível, levando em conta as necessidades e desejos da população. No entanto, há algumas condições: a preservação da área natural e a garantia de acesso gratuito a todos que quiserem visitá-la. Em outras palavras, esses 23 acres se tornarão um ótimo local para o ecoturismo. Há alguns anos, um acordo como esse seria difícil de imaginar, considerando as disputas legais e a oposição da comunidade local. Mas agora,
o relacionamento com a empresa de armazenamento de gás mudou drasticamente. E não é apenas pela doação da terra. A empresa demonstrou mais responsabilidade na prevenção de vazamentos nas instalações de armazenamento. Passou a informar melhor os moradores sobre as operações da planta e está mais disposta a ouvir suas preocupações. Outro desastre. Para mostrar o quão perigosos os domos de sal podem ser, deixe-me contar sobre outro desastre relacionado a eles. Em 2020, 2 mineradores morreram quando o teto da mina de sal da ilha Avery desabou. E sim, mais uma vez, na Louisiana, havia outros 16 trabalhadores na mina. Mas, segundo a gigante alimentícia Cargill, eles conseguiram evacuar. O que sabemos sobre as causas do colapso? Quase nada. O local, que fica a cerca de 48 quilômetros ao sul de Lafayette, foi fechado para investigação. No entanto, o jornal local The Advocate informou que, de acordo com a Administração de Segurança e Saúde em Minas, inspetores federais emitiram mais de 50 notificações de violação de segurança na mina no ano anterior. Ainda segundo o jornal, uma inspeção na mina da ilha Avery revelou diversas infrações relacionadas aos dispositivos de resgate para os trabalhadores subterrâneos. Além disso, os inspetores emitiram notificações à empresa por conta de resíduos perigosos, equipamentos abandonados, falhas no treinamento e problemas nos dispositivos de parada de emergência dos transportadores. Bom, agora está claro que esse desastre não poderia ter sido evitado. Eles simplesmente não monitoraram a mina corretamente. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!